Bom dia, igreja. Meu Deus, bom dia. Ah, que bom. Que a graça de Jesus, que a paz dele, que excede todo entendimento, possa estar na sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero que você esteja comigo nesses últimos minutos. Nós tivemos tempos maravilhosos até agora. E eu tenho um pouco mais de 30 minutos para poder falar com vocês. Mas eu quero aproveitar ao máximo que eu tenho para ministrar. Então, eu quero que você tenha muita atenção em tudo que vai ser falado aqui, tá? Eu quero orar com você antes, quero convidar você a acalmar seu coração e corrigir a motivação pela qual você está aqui. Eu sou muito observador, eu não quero fazer nenhuma crítica, mas eu gosto muito de observar as pessoas que amam cultuar ao Senhor, adorar, né? E eu vejo que algumas pessoas não gostam nem de perder os primeiros minutos do culto e fazem questão de estar aqui para entregar louvores ao Senhor. E eu vejo que há várias motivações diferentes de pessoas que vêm. Às vezes tem pessoas que vêm para se relacionar, outras querem ouvir só a palavra, outros querem ouvir só o louvor e sai para a palavra. Você pode ver que quando começa a palavra, o café enche muitas vezes. São aqueles que vieram para o louvor ou vieram para cumprir escala. Então, você vê que tem tipos de classes de pessoas que procuram o Senhor. Mas quando nós nos reunimos como igreja, nós reunimos com um só propósito. Você pode dizer amém? Que é adorar ao Senhor, reconhecer que Ele é soberano, que nós somos pecadores e sermos instruídos pela sua palavra. Se nós não participarmos, não nos dedicarmos com esse propósito, nós perdemos o objetivo que nos faz estar aqui, que é cultuar, louvar, adorar ao Senhor. Vocês estão me compreendendo? Então é muito importante, quando você vem para a igreja, visitar a motivação do seu coração. Por que eu estou indo lá? Por quê? É importante, porque senão você está perdendo seu tempo. Perde seu propósito. E uma igreja forte é aquela que o povo entende e encontra o seu propósito coletivo. Nós não podemos perder essa identidade em nome de Jesus, tá? Quero orar com você para pedir ao Senhor que fale comigo, fale com você e que ninguém saia daqui como entrou. Saia daqui explodindo, renovado, potencializado, cheio de autoridade em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te adorar, porque só o Senhor é Deus, soberano, onipresente, onipotente, onisciente, todo-poderoso. O Senhor não tem poder, o Senhor é o todo-poderoso. Soberano, está assentado no trono, e nós te amamos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós somos insistentemente falhos e insistentemente pecadores. Que a tua graça e o teu poder nos visite em nome de Jesus, que a autoridade para calar a carne, para falar não para o pecado, venha a ser imperante, venha a ser latente, venha a ser uma força maior em nossas vidas. E que todo o nosso ser, respirar, agir, pensar e executar, venha a ser para glorificar o teu santo e poderoso nome. Só quem concorda com essa oração, diga amém. E dê o seu melhor aplauso a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala-se comigo, níveis. Mas fala como quem está acordado. Fala níveis do reino. Níveis do reino. Quando eu me debruço sobre o tema do reino de Deus, reino dos céus, eu sempre aprendo algo diferente. E eu vejo que há níveis do reino e há pessoas que se relacionam diferente com vários níveis do reino. A mensagem central do Evangelho é sobre o reino de Deus. O que fala Cristo? Que ele apregoava o quê? O Evangelho de quê? Gente... Evangelho fala assim, reino de Deus. O Evangelho, que é a notícia, que é a informação de como ter acesso ao reino. O Evangelho, ele é um acesso para o reino. É uma notícia para eu poder entrar no reino. Se esse tema não for compreendido ou for esquecido, o Evangelho não faz mais sentido. Porque é o Evangelho do reino. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas, as novas informações. O que fala a Bíblia? Vamos aqui recapitular um pouquinho para você estar vivo no tema. Lucas 16 fala, a lei e os profetas vigoraram até o quê? Fala assim, João Batista. Vocês estão ruins de Bíblia hoje, misericórdia. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus.
e todo homem forceja por entrar nele, ou algumas versões, sabe que é tomado por violência, por esforço. Tem várias versões que informam que há um nível maior do reino que eu só entro se eu exercer um tipo de força. Eu vou falar um pouquinho sobre isso durante a pregação hoje. Mas o evangelho é sobre isso aqui. Até João Batista, Deus se manifestava na terra de uma maneira, sabe? Pela lei. Depois ele fala, daqui para frente há um novo modelo de relacionamento com Deus, de manifestação do poder de Deus na terra. E é importante que se entenda isso, né? Então, até João, fala assim comigo, até João. Fala assim, lei, profetas. Depois de João, fala, depois de João, reino de Deus. Então, nós temos que dizer, se eu não vivo o reino, nem que seja em algum aspecto, eu não estou vivendo ainda o evangelho, ou não estou me valendo do acesso que o evangelho me dá. Se eu conheço o evangelho, mas ele não me acede, ele não me dá condições de entrar no reino, eu sou só um teórico do evangelho. É igual um professor catedrático universitário que ensina como ser um gestor de empresas, mas não é capaz de abrir uma empresa. Ele é capaz de ensinar gestão, os aspectos teóricos de uma boa gestão, mas se ele for colocar em prática aquele conteúdo, ele não tem aquela autoridade de empreender. Pode pesquisar, você vai ver que esse caso é um caso abundante. A maioria dos professores universitários que tem o seu chamado para ensinar, não exercem aquela função, em algumas áreas, obviamente falando. Então é importante você entender isso, que você entender, dominar, recitar segredos e chaves do reino, sem ter acesso ao que ele propõe se ter acesso, é só teoria. Não ecoa, não faz nada. Se você olhar comigo, o Eduardo já falou um pouquinho sobre isso aqui hoje, em Mateus 6:10, Jesus, ele nos ensina, 6:9 em diante, né? Ele nos ensina a orar, que é o quê? O Pai Nosso. Mas a intenção de Jesus não é que você, sempre que você for orar, ore o Pai Nosso. Senão vira uma reza. E não é defeito dos gentios, como eles ensinavam. O que é o Pai Nosso? É um modelo de oração. Modelo. O que é modelo? Modelo é um padrão a ser seguido. Como eu tenho que começar, quais são quais são os requisitos que devem conter dentro de uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? O teu nome. Exaltação. Oração começa com exaltação ao Senhor, a adoração. Venha a nós o quê? O teu reino. Olha só que interessante, ele fala, venha a nós ou venha a mim? A nós. Então tem um princípio de intercessão no modelo de oração. Eu não oro por mim, eu oro por nós. Eu oro pela igreja, eu oro pelo meu próximo. E já na segunda frase ele já coloca o quê? O reino, porque a mensagem, o segredo do evangelho é como é que eu posso ter acesso ao reino. Mas quem ora já está vivendo um nível do reino, sim ou não? Vou perguntar. Quem está orando já está vivendo o nível do reino, sim ou não? Sim. Mas por que quem ora que já está vivendo o nível do reino, pede, venha a nós o quê? O teu reino. Porque na oração tem que haver um anseio de passar para um nível mais especial, mais íntimo, mais poderoso do reino que eu estou vivendo até aquele momento. Você pode dizer amém? Então, Jesus nos ensina que na nossa oração tem que haver a expectativa de me relacionar com mais profundidade neste reino desse Senhor maravilhoso. De uma atmosfera mais profunda, de mais conhecimento, de mais revelação e de mais intimidade. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos níveis, faça comigo, domínios, governos e reinos. Nós temos fases, temos 3 fases. Tem pessoas que vão estar sujeitos ao domínio, porque Deus é soberano, pode dizer amém? Ele é soberano, ele domina todas as coisas, sobre o bem e sobre o mal. Há pessoas que têm acesso, que se relacionam com o reino, mas não sabem
Porque ele existe, mas não sabe que existe. Tem aqueles que apenas veem o reino. O que fala a Bíblia? Sobre aqueles que podem ver o reino e outros que podem entrar no reino de Deus. Ver, contemplar o reino, outros conseguem entrar no reino. Então repara que há relações diferentes com o reino, há níveis diferentes. E se nós não nos examinarmos e não colocar em nossas orações, a expectativa de ir para um nível maior, um nível mais profundo, eu não vou conseguir galgar os degraus que Deus tem para mim, para chegar num patamar melhor e maior. Então, venha o teu reino, fala sobre o futuro. Eu tenho em minha expectativa de viver com mais intensidade, com mais propriedade esse reino. Quem quer viver o reino de Deus na terra, quem quer viver os planos do Senhor na terra, sem exceção, viver todos eles, diz amém bem forte aí. Amém. Que Deus te dê graça para viver todos os planos dele na sua vida, em nome de Jesus. Deus tem grandes planos para você. Olha para cá. Parece uma frase feita, mas não é. Eu tenho que te falar isso. Deus tem grandes planos para a sua vida. Ele tem um projeto na sua vida. Talvez não é ser famoso ou ter um nome reconhecido, mas é você ser usado com relevância no reino dele. Ter acessos. Então, nós somos... Eu ouvi essa frase hoje de manhã, pensei sobre ela e até acrescentei na palavra. Porque isso condiciona o nível de reino que eu vou viver em minha vida. Nós somos o que nós pensamos o dia inteiro. Já pensou nisso? Nós somos o que prevalece na sua mente o dia todo. Agora, por que vem... Repara, que interessante. Não é porque vem um pensamento ruim em minha mente durante um dia que eu sou mal. Porque ele não prevalece. Mas também o contrário é verdadeiro. Se eu só tenho pensamentos ruins e gasto um dia para cultuar, não é porque de vez em quando eu ponho Bíblia na minha cabeça que eu sou uma pessoa boa. Vou repetir. Não é porque eu tenho pontualmente pensamentos ruins em minha vida que eu seja uma pessoa mal. Mas também não é porque de vez em quando eu coloco Bíblia em minha vida, eu sou uma pessoa boa. O que prevalece, se você parar para pensar só, o que eu penso nas minhas 24 horas, o que predomina na minha cabeça nessas 24 horas. Isso vai revelar quem você realmente é, o Deus que você adora, e se você realmente está propenso mais para o mal ou mais para o bem que Deus te inclina. Então, um pensamento, ele revela o que está dentro de nós, e governo, domínio, é sobre isso. É sobre aquilo que está imperando dentro de mim, dentro da minha vida. Então, há vários níveis de governo. Eu quero começar a falar sobre o nível do domínio. Repara que tem diferenças, domínio, governo e reino. O que é o domínio? Domínio é uma força externa, é algo que você consegue ver, mas nem sempre você está sintonizado por ela. Em Mateus 4,16, abra comigo, por favor, Mateus, capítulo 4, versículo 16. Mateus cita aqui uma profecia que já está em Isaías. Se você for buscar em Isaías, você vai achar essa profecia sobre o que iria acontecer quando se manifestasse o Messias. E fala o seguinte: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Fala comigo assim, viu. Fala assim, ver. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. O nível de acesso. Arrependimento me dá acesso ao reino. Mas aqui, se a gente for analisar sobre essa luz é o quê? É a revelação. É os segredos que Deus traz por Jesus Cristo para ter acesso a esse reino. Então, todo aquele povo, toda a Galileia, Decápolis, Jerusalém, todos eles viram essa grande luz, sim ou não? Ouviram as revelações, ouviram o que era preciso para entrar no reino de Deus, que era o quê? Arrependimento. Mas todos entraram?
Não. Sabemos que aqueles que foram opositores, que o rejeitaram, que apenas se impressionaram com os milagres, que ouviam, mas iam para casa e ficavam da mesma maneira. Então você vê que o primeiro nível é o nível que eu contemplo, é o nível da revelação. Isso aqui é muito perigoso, porque tem gente que acha que porque entendeu uma coisinha nova do Senhor, está tudo certo. Porque viu um milagre, está tudo certo. Porque teve uma intervenção de Deus nele ou perto dele, está tudo certo, e não está. Você começou a contemplar o que você não contemplava antes. Uma grande luz se manifestou à sua frente. Uma compreensão nova se descortinou sobre a sua vida. Mas isso não te dá propriamente acesso ao reino. Estão me seguindo? Estão vendo a diferença? Eu contemplo, eu sei que existe, eu até começo a entender, eu me arrepio, Deus fala comigo, Deus levanta profetas para falar comigo sobre planos dele, e eu fico como quem sonha, mas eu estou apenas vivenciando, contemplando a grande luz que Deus tem para manifestar na terra. Eu não estou propriamente acessando esse reino. E a grande maioria fica no campo do ver a grande luz. Eu venho para a igreja para o quê? Para ouvir a grande revelação. Para ouvir as chaves de acesso. Mas eu não quero me ajustar, me sincronizar, me sintonizar com aquela luz maravilhosa, aquela revelação maravilhosa que eu aprendi. Por quê? O que eu falei há pouco? Esse nível de reino é tomado por quê? Por como? Com força, com esforço. Sujeitar a minha vida àquilo que está sendo revelado. Então, muitas pessoas vivem apenas a realidade do governo de Deus, do reino, a nível de que ele é soberano. Ou seja, há uma lei universal por fora, mas por dentro eu não estou conectado. O Império Babilônico, por exemplo, é um domínio pela força. Fala assim comigo. Domínio, faz assim. Uma força superior, violenta, vem e sujeita aqui. Só que essa força não sujeita dentro. Ela é uma força que me restringe, que me manipula por fora, mas por dentro não há sintonia com a força que está de fora. Então, ela existe na opressão, como foi no caso do Egito, com o povo, que o povo estava sempre clamando, ele não aceitava aquela situação. Fala a Bíblia, e Deus ouviu o gemido do seu povo e levantou Moisés. Porque havia uma opressão, um domínio, mas não havia um governo. Dentro deles existiam outras emoções que eram governadas, a vontade de não ser escravo, o gemido, como foi o povo de Israel no Império Babilônico. Havia o domínio da Babilônia, mas não havia o governo, porque o governo está dentro de nós, não está fora. Então alguém pode me dominar, mas não pode propriamente me governar, porque é a força externa. Quando isso acontece no campo da fé, quando a força, o domínio de Deus está por fora, mas não está por dentro, isso chama-se religiosidade. Quando eu visto a capa da fé, mas não deixei o que está por fora governar o que está dentro. Fala assim, misericórdia. Aqui está o campo da religiosidade, porque o evangelho passa a ser uma pressão. E é pressão. Mas como assim pressão, pastor? O fardo é leve e suave. Mas vai ler a parábola de Jesus, quando ele fala sobre o vinho novo em odre novos ou odre velhos. Se ele não está falando sobre pressão, sobre a pressão reagente no vinho novo, se a nova estrutura não for construída, o vinho novo que fermenta vai estourar a antiga estrutura. Ele está falando sobre pressão. O vinho novo, o Espírito Santo traz uma pressão, traz atividades diferentes, traz uma agenda diferente, traz uma nova forma de falar, de relacionar, de conduzir o meu dia a dia, de como que eu acordo, como que eu durmo. Ele traz uma certa pressão, porque ele está me movendo para aspectos diferentes. Se eu não mudar a estrutura anterior, eu vou o quê? Rachar. Esse vinho vai
É igualzinho falar a parábola, ele vai ser desperdiçado. Desperdiçar, repara, tem pessoas desperdiçando o Espírito Santo, porque não estão ajustando a sua estrutura para uma nova estrutura. Esse é o nível onde Deus tem apenas o domínio e não tem um governo. Ele domina em crente e não crente. Você pode dizer amém? Entenda isso, Deus domina sobre crentes e não crentes. Ele fala que ele mesmo permitiu que o coração de Faraó se endurecesse, para que não libertasse o seu povo. Então ele domina sobre crentes e não crentes. O que vai fazer eu rachar ou me sintonizar? O governo. Se eu passo para outra fase. Então muitas pessoas contemplaram essa grande luz, contemplaram as revelações do Altíssimo, mas não sintonizaram dentro deles o que estava sendo falado de fora. Então, domínio. Ele pode ser muito bom se eu começar a exercer a força necessária para sintonizar dentro de mim o que está sendo falado por fora. Senão vira apenas uma capa, vira apenas mais do mesmo. Eu não sei você, eu não me entreguei a Jesus para ser mais do mesmo. Eu não quero ser mais um pastor que é mais do mesmo. Eu não quero participar de uma igreja que é mais do mesmo. Vocês estão me entendendo? Não pode ser mais do mesmo, porque o mais do mesmo não está levando a gente muito longe. Vamos ser sinceros. O mais do mesmo não está levando a gente muito longe. Ou eu entendo os níveis do reino, os acessos que ele me dá, a importância de não só conhecer a grande luz, a revelação, os segredos, mas vivenciar isso dentro de mim. Ou para mim não faz sentido. Esse para mim, eu como pessoa, como eu sei ser cristão, eu não, mesmo sendo muito tímido lá atrás, eu sabia que eu não servia para ficar parado em banco, porque tanta coisa se apresentava diante de mim como carente para ser feito no reino de Deus, que eu me via obrigado a me envolver e fazer alguma coisa. E eu sabia que eu iria me perder se eu ficasse só contemplando a grande luz. E quando eu olho para trás, eu vejo todo mundo que ficou só contemplando e aplaudindo, sem ajustar, tem uma janela de tempo, tem prazo de validade. Sabe aquele crente com prazo de validade? Dura 2 anos, 3 anos. Tem crente que tem prazo de validade. Começa a feder. Começa a feder. Porque ele não usa aquela janela de empolgação, de brilho nos olhos para se ajustar, para mudar a estrutura, para ser o odre novo capaz de receber o vinho novo, o Espírito Santo que está sendo derramado constantemente. E Deus não é um Deus de desperdício. Você vê isso na multiplicação dos pães. Os pães se multiplicaram, os peixes também. Todo mundo comeu, sobejou e ele guardou em 12 cestos o que sobrou. Deus não é um Deus de desperdício. Se você não corrigir a estrutura, mais do Espírito Santo não vai ser derramado. Então, o cristianismo é sobre vigilância contínua, crescimento contínuo. Não tem um patamar que você vai ficar pronto, não. Não tem. De graça em graça, glória em glória, até a estatura de varão perfeito. É o que fala a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então, domínio sem governo é religiosidade. E há pessoas que ficam só na esfera do domínio. Que eu sei que o reino é maior, eu entendo que ele é superior, é o convencido e não convertido. Eu descobri isso. Tem o convencido, tem aquele que se convence que o evangelho é superior, soberano, e tem aquele que se converte àquilo que se convenceu. Tem até a pessoa que é dura, que não se convence, que está em clinch, beleza. Até aí ele está sendo evangelizado. Alguma coisa não resolveu ali. Mas quando o evangelho se sobrepõe ao seu argumento, e você se rende mentalmente a ele, você se curva, porque conversão é isso, é me curvar. Não, realmente isso aqui é superior. Isso aqui é maior do que eu. Mas se eu me curvo mentalmente e não me curvo em vida, eu só me convenci que aquilo é superior, que é verdade, mas não me converti a ela. E aí que está, eu não consigo saber quem é convencido e quem é convertido, só você sabe. Só Deus sabe.
Só quando a colheita for efetuada, só quando o trigo crescer e o joio também, vai ser claro quem realmente é quem. Então eu preciso vigiar, eu preciso vigiar. Jesus, ele nos demonstrou a diferença sobre domínio e governo quando ele está diante de Pilatos. E Pilatos tem poder para crucificá-lo. Ele fala o quê? Só tens esse poder porque do alto te foi o quê? Concedido. Ou seja, o Deus soberano que tem todo o domínio te concedeu nessa esfera um domínio que você pode hoje fazer o que quiser comigo. Você pode me libertar ou pode me crucificar. E ele fala mais, depois você confere na Bíblia. Eu gosto que você confira tudo que eu falo na Bíblia. Tem que conferir. Tem que conferir. Ele fala o seguinte: maior pecado é o quê? Quem me entregou a você. Maior pecado cometeu quem me entregou a você. Mas ele não está dizendo que ele não cometeu pecado. Maior pecado. Mas você está pecando. Porque você pode, com o domínio que Deus te deu, me libertar ou pode me crucificar. Aí fala, verso abaixo, a partir daí, Pilatos começou a tentar libertar Jesus. Está no versículo abaixo. No verso, depois disso fala, mas os fariseus diziam, só temos um rei senão César. Ou seja, se você fizer isso, César vai saber que você não está o honrando. Então ele foi chantageado pelos fariseus para crucificar Jesus. Mas quando ele é confrontado por Jesus, dizendo, o maior pecado é quem fez, mas você está errando também, você faz parte do erro também. Então, ele falou, e a partir daí ele começou. Então, o domínio. Ele tinha o domínio, mas não tinha o governo. Jesus, acima dele, tinha todo o governo. Sólido por dentro. Não quebrou mentalmente. Estava sendo governado. E por fora, ele naquele momento tinha domínio. Então, domínio sem sintonismo por dentro é uma opressão, é um peso, é um odre que vai ser rachado. Fala assim, misericórdia. Porque muitas pessoas só chegam até essa fase no reino de Deus. Não chega até a próxima. Só até aí. É a pessoa que existe, que contempla, que consegue ver o óbvio. Depois temos a segunda parte, o segundo acesso, que é assim, governo. Fala assim comigo, governo. Fala, governo. É quando o reino de Deus não apenas está por fora, mas está por dentro também. Ele governa a minha vida. Eu comprei a ideia. Sabe quando você compra a ideia? Você sabe que você não pode ser um boicote, não pode ser uma fraude. O que você crê é mais forte do que você sente. Quem que já sentiu isso? Sabe que comprou a ideia de Jesus, mas de repente a sua carne quer fazer algo que você não quer. E entra o quê? Aquele confronto. Não. A minha vontade, ela passa a ser inferior àquilo que eu aceitei como verdade. Nós quebramos a autoridade da força da carne. Exercemos força sobre ela. Então, governo é o quê? Governo é um conjunto de leis, de critérios, que passam a imperar dentro de mim. Não só fora, mas dentro. Domínio está só por fora. Governo está por dentro e está por fora. E é melhor ter o governo do que ter o domínio. Porque eu consigo me governar. Se você ler comigo, por exemplo, lá em Filipenses 4:11, é o melhor exemplo que eu tenho para te dar sobre isso. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso, fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele começa a falar sobre as situações que ele passou na vida. Apedrejamento, cárcere, naufrágio, calúnia. Gente, a lista é enorme do que o apóstolo Paulo teve que gerir. Imagina a gestão emocional disso. É muito ruim ser caluniado, gente. Surgiu uma história sobre mim uma vez. Isso eu vou falar isso porque eu lembrei disso ontem. Que falaram que eu tinha comprado que eu tenho uma casa comprada no Montijo. E algumas pessoas compraram naquela altura, depois do casamento, com documentos falsos. E falaram que eu fui um desses que comprou essa casa com um documento falso.
Cara, eu não sabia quem tinha falado. Eu fiquei mal. E como é que você vai desfalando um por um? Alguém te falou isso? Alguém te falou isso? Não dá para você desfalar. É por isso que maledicência é um pecado de assassinato, compara, porque está matando a reputação. Está matando a imagem, o nome de alguém. Isso chama-se assassinato de reputação, maledicência. 10 anos se passaram, isso já há um tempo atrás. Já comprei a casa, tem 17 anos. 10 anos se passaram, uma pessoa veio e me perguntou, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Essa foi corajosa. Você comprou a sua casa com documento falso? Eu falei, não, onde é que você ouviu isso? Aí eu descobri, depois de 10 anos, o pastor abençoado, foi um pastor que levantou isso contra mim. Aí eu falei, você está com isso no seu coração há 10 anos e não perguntou para mim ainda? Depois de 10 anos você me pergunta? Aí eu vi que 10 anos se passaram. Aí ontem eu falei com uma pessoa sobre isso, sobre o assunto. Aí ele falou para mim assim ontem, e essa história eu já ouvi há pouco tempo. Olha só, cara. 17 anos a história fica aí reverberando. Maldade. Agora, gerir isso emocionalmente, o apóstolo Paulo falou assim, grande mal me fez Alexandre o latoeiro, que falou muito mal contra mim. Imagina o estrago que esse cara fez com Paulo, para ele registrar numa carta. O tal do Alexandre, você nem sei quem é esse cara, mas Alexandre o latoeiro. Tanto mal que ele proporcionou para o seu ministério, o apóstolo Paulo. Aí ele me vem com essa frase, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que isso, queridos? Faça comigo, governo. Governo é quando eu me governo por dentro, independente dos sons e maldades que estão por fora. Contente, no grego, quer dizer autarquia. Não é alegria, não é sorriso. Nós não aprendemos mais com esse versículo, porque a gente relaciona isso com uma satisfação imensa da vida. Eu aprendi a ficar abobado em toda qualquer situação. Não é o que ele está falando aqui. Não é você ficar abobado, rindo, dando aleluia, não. Não. É aprender a governar a tristeza, a governar a raiva, a governar a vingança, a governar a frustração, a governar a expectativa que não foi alcançada. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a governar as minhas lágrimas e continuar pregando o evangelho em toda e qualquer situação. Eu aprendi que Deus é meu juiz e que minha alma tem que acalmar e descansar quando algo acontece de ruim na minha vida. Fala assim comigo, governo. Governo. Governo é quando o evangelho, as leis, dentro de mim, assim você entende melhor. Governo é quando as leis que estão dentro de mim estão coerentes com as leis que saem da boca de Deus. Eu estou sintonizado. Independente do que a minha carne é inferior ao evangelho. Você pode dizer amém? Faça comigo. A minha carne é inferior. Está subjugada ao evangelho que habita em mim. Em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Isso é governo. Lá em Isaías fala, quando Jesus fosse se manifestar, ele disse, sobre os seus ombros estão o quê? O governo. O governo está sobre os seus ombros. Jesus carrega o governo. Não é fácil você colocar dentro de alguém alguma coisa. Por que Cristo falou para Nicodemos, quando ele questionou, como é que eu posso nascer de novo, Jesus? Eu sou velho. Como é que pode um velho entrar na barriga, no ventre de uma mãe e voltar a nascer? Aí ele falou, não pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus, se não se nascer pela água e pelo Espírito. Água é palavra. Água na Bíblia, quando você for ler Bíblia e quiser aprender, fazer algum sermão, lembra que água é simbolismo de revelação de palavra. Faça comigo, água igual palavra, fonte. É a fonte do conhecimento, é a fonte de revelação. Água é igual palavra. A palavra faz o quê? Ela refrigera e ela limpa você. Ela santifica você. Então a água
se conecta com palavra. Então não dá para nascer sem palavra. Se a palavra não está dentro de mim, não há governo. Escuta essa. Se a palavra não sai daqui e vem para cá, não existe governo, só domínio. Cristo disse, eu escreverei a minha lei nos vossos corações. Não vou colocar em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos vossos corações. É o plano de Deus, o evangelho é a execução do plano de Deus de trazer as leis que Moisés cravou numa pedra para o meu coração. Isso é nascer da água. Quando a palavra de Deus começou a ser escrita dentro do meu coração, o governo impera. Meu amigo, quando o governo é maior do que, do que o domínio, porque eu posso ser oprimido por qualquer país no mundo, ser lançado na cova dos leões, ser queimado vivo, o governo que está dentro de mim vai ser superior à dor que eu sinto por fora, que é temporária, porque eu sei que eu tenho um preço eterno a gozar em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso vai surgindo, vai brotando, vai nascendo, vai fluindo de forma maravilhosa. Eu estava um pouquinho desanimado um tempo atrás, porque como Paulo eu aprendi a viver contente. E pregar, sabe que eu prego desanimado e prego animado? Eu prego triste e prego feliz? Eu não importa, a condicionante de vir aqui pregar não é o meu estado emocional. Nunca foi. E mais foram as vezes que eu preguei chateado e fracassado e derrotado do que as que eu preguei satisfeito e feliz. Eu estava numa baixa assim, aí Deus me deu uma visão sobre uma fonte de água que não parava de jorrar. Por mais que tentasse entulhar aquela fonte, era uma nascente silenciosa. Porque todo mundo quer tomar banho aonde? No rio. Aquela nascente pequenininha, ela deságua e vira uma... Né? Se você for procurar a nascente do rio Tejo, é lá para cima da Espanha. Uma das, como é que fala? Esqueci a palavra, estou ficando velho. Das nascentes, mas tem outro nome, o nome mais bonito. Uma das nascentes do Tejo é para lá. E se você chegar no topo, ela é pequenininha. Nasce derrotada quase. Mas aí você vai ver o Tejo. Uau! Que beleza! Mas a água mais pura nasceu lá, onde ninguém está lá dando aplauso. Onde nenhum turista vai tirar foto. Ele fala, o que importa não é o tamanho do rio que vai se formar, é a nascente de onde a água jorra. Porque se você entulhar a nascente, o rio seca. Então se contenta em ser nascente. Não queira ser o rio. É melhor ser nascente com a aguinha fresca do que o seu rio com a água já quase morrendo. Só porque os outros estão aplaudindo? Não. Fica na nascente. Fica na nascente. Fica onde tudo flui. Fica onde nasce a palavra. Onde nascem os louvores. Onde nascem as adorações. Fica lá. Ali é limpo. Ali é contínuo. Ali não cessa. Ali não cessa. Porque ali é governo. Vai fluir, vai fluir. Pode tentar. Ele pode até tampar aqui, mas vai nascer aqui. E tampa aqui, vai nascer aqui. A água é poderosa. A palavra é poderosa. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não é assim que fala a palavra de Deus? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, e nela medita. Lei, palavra, água, fonte, e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto em tempo e fora de tempo. Fala assim, esse sou eu. Esse sou eu para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Celebre e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glorifica-se Deus. Esse sou eu. Esse somos nós. Governo. Então fala assim, domínio e governos. Depois nós temos o quê? O reino, gente, o reino é maravilhoso. Porque enquanto o governo... Repara, você tem vários tipos de pessoas que têm acessos com Deus. Tem aquele que contempla
a luz, que eu li no princípio, tem aquele que é amigo e tem um que é filho. Porque ele fala, ele se coloca como amigo quando fala com os apóstolos. Olha, vocês não são só os meus servos, vocês são os meus amigos, porque eu vos dei a conhecer o que o Pai me falou. Não é assim que fala Jesus? Não está assim na Bíblia? Sim ou não? Quem já leu? Bíblia, gente. Sem Bíblia não tem governo. Bíblia, palavra. Você precisa beber essa palavra. Se familiarizar. Quando o pastor prega, você tem que estar familiarizado com o que ele está falando. Tem que lembrar fácil. Se você não lembrar fácil, eu te desafio a comer Bíblia. Você pode dizer amém? Porque quando você começar a ouvir pregações e lembrar fácil do que eu estou falando, você vai viver um novo tempo na sua vida. Eu falo assim, isso, eu fico arrepiado. Quando nós estávamos em Israel, eu sempre amei a Bíblia. Não posso, que eu estava falando sobre o que mesmo? Não posso esquecer. Já estou fugindo do assunto. Bom, quando eu estava em Israel, eu sempre amei Bíblia, li muito. Porque eu tenho prazer, cara. Não quero só saber, não. Cara, eu tenho prazer, eu gosto. É como se eu estivesse me alimentando. Então, é orgânico, é natural. Não é porque alguém mandou, é porque é oxigênio para mim. Então, eu sempre li muito. Quando eu fui em Israel a primeira vez, a gente estava no carro passando, e nós tínhamos um roteiro, nós íamos visitar alguns pontos, mas no trajeto, o pastor dizia assim, aqui é onde Josué orou e o sol parou. Rapaz, mas cada frase que ele fazia, eu me conectava com o versículo. E o homem era bom demais de Bíblia. Ele ficava assim, taco, e a Viviane ficava assim, ó, tentando pegar o raciocínio, porque não era de ler Bíblia. Era, mas não como eu tinha aquela vontade. Então, eles ficavam totalmente desconectados. Não é, pastora? Não. Ficavam por quê? Se você não conhece a palavra, você perde os momentos. Perde as janelas que Deus te dá. Então ele soltava uma e eu soltava outra. Pum. E no carro já era a revelação, palavra surgindo. Por quê? Porque tinha de cá conhecimento, tinha do outro lado. Eu estava num local onde tudo aconteceu. Cara, aquilo foi assim, ó, explosão mental, assim. Agora vai lá, sem conhecer a Bíblia. Nem vai. Não perde o seu dinheiro. Você vai tirar a foto de pedra, vai voltar igual você foi. Você vai tirar a foto de pedra, coisa velha e ruína. Mais nada. Agora vai lá, lê a Bíblia. Apaixonado. E vai lá com a Bíblia na cabeça para você ver uma coisa. Porque tudo flui. Tudo flui. Então, lembrei que eu estava falando, estava esquecendo já. Tem as pessoas que se relacionam, que veem essa grande luz, tem aqueles que são amigos. Porque Jesus disse, vós sois meus amigos, porque eu vos dei a conhecer o que o meu Pai tem me falado. Depois temos os filhos, cara. Fala assim, amigo, assim, filhos. Fala assim, filhos. Fala, eu sou o filho. Filho é herdeiro, meu irmão. Até o filho mais mal criado, ele é herdeiro. O pai vai ter que dar um jeito nele de ele melhorar o comportamento, dar valor em algumas coisas, mas até o filho mais mal criado, ele é herdeiro. Até o que menos sabe, ele é herdeiro. Ele só não vive a herança porque ele não sabe o que ele tem. Mas ser filho é sobre ser reino. Reino é tão forte porque ele governa por dentro e ecoa por fora. Quem pode dizer amém? O reino é o governo tão soberano por dentro que ele passa a ecoar por fora e tudo que está à minha volta passa a responder, replicar a grandeza que está dentro de mim. Quem pode dar um aleluia aí? Isso é reino. Entrar no reino é ser filho, sabendo que eu sou filho, sabendo quem eu sou, o meu papel e o que eu tenho direito, sem merecer. Quando essa verdade impera dentro de você, tudo que está à sua volta começa a se reorganizar e a se movimentar. Por isso que alguns só veem o reino, outros conseguem entrar no reino. Alguns conseguem saber a teoria, outros conseguem viver a prática.
Porque são níveis de como eu decidi me relacionar com o reino de Deus. Domínio, só superficial. Sei que ele é poderoso, mas não quero me envolver. Governo, está dentro de mim. É só uma questão de tempo para o que está de fora se transformar. Porque o que está dentro é mais importante. E isso realmente importa. Reino é quando o que está dentro é tão forte, que tudo que está fora se reorganiza. Eu fico imaginando, né, eu não sou tão assim como a Viviane, que ela tem uma mente assim, você fala algo para ela, ela imagina logo um desenho animado. E começa a rir sozinha e pular. Tem uma criatividade tremenda. Eu não sou como ela, mas eu posso imaginar quando Cristo falou para os discípulos, né, que não queriam pagar o imposto, falou, vai lá no rio. Ah, cara, que autoridade que é essa? Vai lá no mar, da Galileia, lança o anzol, pega um peixe, tira da boca dele um denário e entrega o imposto. Ah, isso é reino. Eu fico imaginando o peixinho tentando achar um denário para engolir. Depois que ele falou sobre isso. Imagina na sua cabeça. Quando Cristo fechou a boca, o peixinho que foi escalado, um denário. Eu quero um denário. Eu quero um denário. Igual a Dory, né, no Nemo. Eu quero um denário. Engolir o denário. E ir para a beira que os apóstolos estavam para poder lançar e ser pescado. Ele se entregou. Porque o que está dentro é tão forte que começa a movimentar aquilo que está fora. Imagina o trabalho que deu um peixe. Já era complicado na pescaria no raso. Agora, um peixe achar um denário, engolir e pedir para ser pescado, e não deixar ninguém pegar a isca antes dele, é uma missão muito impossível. Pensa no tamanho do milagre, gente. Mas por quê? Porque sobre ele estava o governo. A chave do reino estava nas suas mãos. Quando essa identidade tomar você, essa vestimenta vir para a sua vida, tudo que está à sua volta vai se organizar, vai ter que modificar em nome de Jesus. Estão entendendo? Níveis do reino. Entra no reino, vive as regras desse rei. Eu vi um experimento científico, que eu tenho que encerrar. Um cara colocou uma mesa como essa aqui, grande, e colocou um monte de bolinha, acho que de chumbo. E ele fazia experiência de vibração e de som. E tinha vibrações, sons diferentes que faziam aquelas bolinhas tomarem uma forma e faziam um desenho. Quem viu esse vídeo no YouTube, Facebook? Alguns viram. Não é interessante? Ele punha um som, as bolinhas se espalhavam do centro. Outro tipo de som, porque todo som gera o quê? Uma vibração. Todo som gera uma vibração. Quando ele mudava o som, as bolinhas vinham todas para o centro, parecia algo vivo. E fazia um desenho na perfeição, na simetria perfeita. E eu vejo que tem pessoas que o mundo espiritual é assim. Quando a voz do Senhor é lançada, alguns se juntam, outros fogem. Porque não estão na mesma frequência. Não estão, não tem jeito. Depois de estudos sobre isso, os físicos falam que existe no universo como se fosse um som constante que não para. Há no universo um som, como se fosse um som de uma corda, de um grave, de um baixo, um grave muito, muito forte. Você bateu assim uma vez, pum, e ele... infinito, não para aquele som. A minha leitura, quando eu vejo essa realidade, estou falando de física, ciência, não é nem fé. Quando eu vejo essa realidade, e fala, e o Senhor, pela sua palavra, fez todas as coisas. É aquele som que começou a organizar as partículas todas para fazer o mundo como ele é. E não parou, está lá até hoje. O dia que Deus fechar aquele som, calar a sua voz, tudo se desequilibra. Todo o firmamento é alterado. Porque os sons, a vibração, faz com que algumas coisas se afastem, outras se aproximem. Assim é o mundo espiritual. Quando eu vivo o reino de Deus, eu vou afastar o que tem que ficar longe e vou atrair o que tem que ficar perto.
Você pode dizer amém? Isso é importante. Mas para isso, quem é que vive o reino? Quem é capaz de tomá-lo o quê? Fala assim, por esforço. Por esforço. Algumas traduções, eu até gosto mais da outra que fala por violência. Porque violência é você exercer uma força muito grande sobre algo que não quer fazer o que você está pedindo. Então, ou seja, eu tenho que exercer força para calar a minha emoção, calar a minha carne, porque o evangelho é maior, e ele é melhor, e ele é suficiente para a minha vida, em nome de Jesus. Então isso gera unção. O que é unção, pastor? Unção é esmagamento. É quando você pega a azeitona, esmaga, aperta até sair o azeite. Aí todo o resto, toda a matéria vai embora, todo o caroço, a massa vira lixo e fica só o quê? O óleo. Então o processo que unge, o processo que traz unção é o processo de esforço. Esforçar a palavra contra a carne. Esforçar a palavra contra o meu eu. Esforçar a palavra contra o pecado. Isso produz unção. E essa unção me faz ser um filho, um herdeiro e viver o reino. Para terminar, Gálatas 2:20. Muito forte esse versículo aqui. Já estou crucificado com Cristo, até que todo mundo sabe, né? Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, desculpa. Eu quero ler o 18 antes. Gálatas 2:18. Esse aqui é muito intenso. Porque se torno a edificar. Olha só o que Paulo fala aqui. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, que é o quê? A carne, o pecado, o poder do pecado, eu destruí com Cristo na cruz, quando eu me arrependi, sim ou não? Se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Isso é muito forte. Aí vamos lá para o 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo aonde? Fala assim, na carne. Vivo na carne, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que bênção. Que o Senhor te dê graça para viver imerso dentro deste reino do Altíssimo, em nome de Jesus. Esse é o chamado. Esse é o desafio. É todos nós, de forma comum, viver a mesma revelação. Queridos, o Evangelho ele é muito simples. A gente vem aqui e divide em vários pontos para tornar fácil entender coisas simples. Só isso. Mas o Evangelho é muito simples. Eu, quando preguei agora, no início do mês, no Aviva Porto, falei sobre avivamento. E eu analisei os grandes homens, Charles Finney, John Wesley, George Whitefield, o da Rua Azusa, que eu não me lembro agora o nome, um pastor afro-americano. Todos eles, repara, há um fenômeno. A teologia era simples. Não tinha nada complexo. Era uma chamada para uma relação pessoal com Cristo. Ponto. Um convite para entrar nesse reino de forma simples. Porque o Evangelho é simples. Quando há uma sede coletiva, quando há um entendimento coletivo, nasce um avivamento. E Deus nos chama para isso. Queridos, o Evangelho que não cumpre o propósito de governo, de reino e de domínio, não pode ser Evangelho. Evangelho quer dizer, no original grego, basileia, que é esse governo holístico, que é poder, fala comigo assim, poder, domínio e governo. É soberano. É um governo soberano, holístico, em todos os aspectos, que inclui o poder.
Poder é o quê? Poder é a força de ação que me faz movimentar. Qual que é o poder que te move? É o poder da ambição, é o poder do mundo, é o poder da carne, é o poder de Deus. Qual que é o fator reagente da sua emoção? De onde você busca a vontade para mexer? Isso é poder, é o poder que te alimenta. Onde é a fonte que você busca a força para te fazer mexer, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha? É desse poder que você se alimenta. Se você não gostou da resposta, não tem problema, é fácil de mudar. Mas o poder é quando Deus é toda a fonte que me faz ter iniciativas. Todo o poder, todo o governo, todo o domínio, toda a soberania é do Altíssimo. Quando eu conecto a palavra de Deus comigo, o poder, ele nasce. O poder de Deus, ele é manifesto. O poder é o fator que faz dar energia, motivações para ter ação. Fique para onde você está. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive um poder muito fraco. Eu gosto de falar dos meus defeitos para vocês entenderem que todo mundo tem fraqueza e tem uma luta para enfrentar. Então eu sempre fui muito fraco com iniciativas. Muito fraco para ter iniciativa. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu passei a ter vontade de fazer algumas coisas, porque a palavra de Deus falava comigo. Então eu descobri que o que tinha poder para quebrar a minha inércia, inclusive eu até escrevi um livro sobre isso, né? Inércia, como é que se quebra a inércia, como é que se quebra o comodismo, tudo está parado. À medida que o evangelho ia chegando em mim. Então aquilo me fazia ter vontade, coragem para ter uma iniciativa, fazer um compromisso, iniciar alguma coisa, liderar algo. O que é liderança? É você colocar uma missão e conduzir um povo para aquele objetivo. Então eu descobri que a coisa mais fantástica do mundo é você poder ter o poder de Deus que te move a tomar iniciativas corretas em primeiro lugar. Porque graças a Deus eu nunca me encantei muito com aquilo que o mundo oferece. Nunca me preocupei muito com dinheiro. Cara, eu com roupa, meu Deus do céu, não estou nem aí com o que eu visto. Se não for minha esposa, estou enrolado. Vou vir para cá igual sei lá o que. Não estou preocupado. Olha, eu estar bem ou não depende de como é que eu estou com Deus. Para mim é o meu fator de estar bem ou não. Eu já falei várias vezes no passado, eu lembro que passei tempos muito difíceis. E vinha o bispo Henrique, está tudo bem com você? Eu falei, bispo, está tudo ótimo, está tudo pegando sob controle. Está tudo errado, mas está bom, porque eu estou bem com Deus. Porque se o Senhor tivesse tudo que o mundo quer ter, mas sem ter Deus, eu estaria mal. Reino de Deus é isso. É a paz que excede todo entendimento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Que nessa manhã você faça uma escolha correta com tudo que foi te ensinado. Porque o mais importante num culto, além de adorar, de louvar, de estar em comunhão com o Senhor, é o que eu faço com aquilo que é ministrado. O que eu decido fazer com aquilo que eu entendi. Eu tenho certeza que se você não entendeu tudo o que eu expliquei aqui hoje, alguma coisa falou mais forte no seu coração. Eu tenho certeza, porque esse é o poder de Deus quando a palavra é manifestada. Eu tenho certeza que alguma coisa falou mais forte no seu coração. Eu nem me preocupo se você não lembrar de tudo que eu preguei. Mas me preocupo com uma coisa: se aquilo que Deus falou forte em você não te levar a tomar uma decisão, a fazer uma escolha de sair do nível raso do reino e ir para o nível mais profundo, nível do governo, nível da soberania, nível da entrega absoluta, nível onde não sou eu mais que estou. Escuta essa frase:
é o nível que não sou eu mais que estou à mercê das leis do mundo, mas onde o mundo está à mercê das leis que estão em mim. Vou repetir. Nosso clamor é esse: que eu não viva à mercê do que vigora e impera neste mundo, mas que o mundo passe a viver sujeito às leis que vigoram e imperam e que estão dentro de mim, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para a sua vida hoje. Que Deus derrame em você uma unção tremenda, uma autoridade, um poder maravilhoso, uma sede que você nunca sentiu antes, para que você não apenas contemple o reino, não apenas viva o governo, mas entre no reino do Altíssimo, no reino da tua palavra, da sua comunhão, onde o poder dele se manifesta todo o tempo, e é a fonte única de motivação para as suas escolhas, iniciativas, ações na terra, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, faça com Ele um compromisso de se entregar, de buscar um nível maior. Há sempre um nível mais profundo que eu posso mergulhar, há sempre um nível melhor e maior que eu posso me adentrar. Venha a nós o teu reino. Por que Cristo falou isso? Porque tem que conter em nós a vontade, a expectativa de no dia de hoje, de amanhã, viver um pouco mais o reino, uma nova experiência de governo, uma nova experiência de domínio do Senhor em minha vida. Venha a nós o teu reino. Venha a nós hoje, venha a nós amanhã, uma nova experiência, um novo tempo. Gera em você a sede, a expectativa, a vontade de viver um novo tempo, com a nova leitura do que é o reino, uma nova leitura e revelação do que Deus pode fazer hoje, neste tempo. Não é no céu não, é hoje, neste tempo na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, pela tua palavra, pela tua revelação. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus de poder e de graça. Nada foge ao teu controle, tudo está debaixo do teu controle e debaixo das tuas mãos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Assim terminamos o Pai Nosso, lembrando isso, que tudo está sob o teu domínio, toda a soberania pertence ao Senhor. Pai, que possamos, Senhor, viver o melhor que o teu evangelho propõe, porque é o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, que possamos viver o céu na terra, que a tua vontade, igual ela é feita no céu, que ela venha ser feita na terra, em nossas vidas, em nome de Jesus. Essa unção eu ministro, esse despertar, esse reacordar para essa revelação que venha sobre a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, para um novo tempo de milagre, um novo tempo de poder, de entendimento, que saia, que se quebre a religiosidade, Pai, em nome de Jesus, e venha um tempo de revelação, de fluir, de fogo, de satisfação, algo orgânico, algo pleno, algo natural, em nome de Jesus. Derrama o teu poder, derrama a tua graça, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, se derrame no Senhor, porque Ele está para ouvir quem tem sede, quem quer de verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Cante, eu quero mais do Senhor.